Roupas adequadas e bons equipamentos de proteção individual para combater o fogo. É preciso estar devidamente equipado para evitar acidentes. Esse é o tema de nossa sala de aula de hoje. Olá, nos módulos anteriores nós vimos os prejuízos causados pelas queimadas e incêndios florestais no Brasil. Prejuízos que vão muito além da questão ambiental, são prejuízos inclusive financeiros e de saúde pública. E vimos também como o produtor rural precisa estar preparado para a temporada de incêndios florestais que ocorre anualmente no Brasil. Essa preparação ela envolve a prevenção, envolve estar planejado para realizar o combate. Vimos também que os incêndios florestais e as queimadas, eles têm comportamentos diferenciados dependendo da meteorologia, da topografia e do combustível e como que a gente pode usar isso para prever como que esse incêndio pode se comportar lá na frente. E visto isso, como que é o comportamento do fogo, como que vai ser esse comportamento ao longo do tempo, a gente pode agora falar do combate de incêndios florestais. E quando a gente fala em combate de incêndios florestais, a primeira coisa a ressaltar é a segurança. E o ideal é que as pessoas que vão trabalhar nessa atividade usem sempre o equipamento de proteção individual adequado, como nesse caso aí, uma calça resistente ao fogo, coturnos, luvas, uma blusa para proteger ele também do fogo, uma balaclava, que é essa máscara que vai proteger o rosto, óculos e capacete. Então, o ideal é que todos tenham esse equipamento para controlar incêndios florestais. Mas muitas vezes, se não tiver e for necessário fazer uma atividade relacionada ao fogo, é importante que se use roupas adequadas nesse tipo de atividade. E se evite roupas sintéticas, por exemplo, o nylon, que vai derreter e pode causar uma queimadura grave. Mas calçados fechados, blusas jeans, roupas de algodão, esses são mais indicados para quem for trabalhar na proximidade do fogo. E sempre que possível, o EPI todo completo, capacete, luva, que vai evitar cortes e ferimentos caso um galho caia no caso de um combate em área de floresta. E antes de falar do combate propriamente dito do incêndio florestal, a gente precisa entender que ele se propaga de diferentes formas, são os diferentes tipos de incêndios florestais. Os mais comuns são os incêndios superficiais, aqueles que vão queimando a pastagem, o cerrado, pelo chão da mata, queimando aquelas folhas que ficam depositadas no solo. Esse é um incêndio mais comum que nós temos, ele pode ter baixa intensidade, mas também pode ter comportamento extremo, alta intensidade e alto risco para as pessoas, dependendo da quantidade e do estado do combustível florestal. Outro tipo de incêndio florestal é o subterrâneo, porque o fogo ele pode se propagar também por baixo do solo, por raízes de árvores mortas, ou mesmo o solo ele pode ter tanta matéria orgânica que ele pode queimar. Nesse caso a gente chama de solos de turfa. E a gente chega a ter incêndios aí com 2, 3 metros de profundidade nesses locais. E nesse caso o combate é muito complicado porque você precisa cavar até encontrar o solo mineral. Embora ele seja um incêndio que pela baixa quantidade de oxigênio ele se propague muitas vezes vagarosamente, ele tem um efeito muito grande, muito prejudicial a toda a vegetação, a tudo o que está abaixo e acima do solo. Então são incêndios de alto potencial de danos. Dependendo das condições ambientais, do vento, da continuidade vertical dos combustíveis, esse fogo pode subir para a copa das árvores e começar a se propagar de copa para copa. É o que a gente chama de incêndios aéreos ou incêndios de copa. Geralmente tem uma grande velocidade, uma grande intensidade e são muito perigosos e difíceis de serem controlados. No caso desses incêndios, o risco para os combatentes é muito grande e a gente evita o combate. Agora que a gente já conhece os fatores do comportamento do fogo, como que ele vai se propagar, os riscos, como que ele vai se comportar ao longo do tempo, os tipos de incêndios florestais, equipamentos, ferramentas, EPIs, a gente já pode ir para o combate do incêndio florestal. E combater incêndio não é só bater galho, bater abafador, ou puxar um trator com uma grade ou com uma roçadeira para abrir uma linha rápida. O combate do incêndio florestal é uma coisa que tem que ser organizada e planejada.
E o que a gente vê muito comum aí para o interior do Brasil é chegar incêndio florestal numa propriedade e cada um vai para um lado com uma ferramenta diferente, sem pensar em trabalhar como uma equipe de maneira planejada. E isso quase sempre gera riscos para as pessoas e uma eficiência baixíssima nesses combates. Então, como que a gente vai proceder? A primeira coisa é detectar o incêndio. E como nós vimos lá na parte de preparação, está bem preparado para que, no momento que detectar, tenha todas as ferramentas, as pessoas preparadas e nós chegarmos rapidamente no incêndio florestal, é fundamental. Então tem que ter um bom programa de monitoramento, avisar os funcionários, para que caso veja uma coluna de fumaça, avisar o responsável rapidamente e já ter todos os equipamentos e todos os recursos disponíveis desde o início da temporada, é fundamental. Então fizemos a detecção, chegamos rápido no incêndio, e agora, vamos combater direto? Não, vamos fazer o reconhecimento do que está acontecendo. Vamos subir num carro, num ponto mais alto, né? Vamos procurar uma boa visão e vamos analisar aquele fogo. Vamos ver o que está acontecendo, qual é a intensidade das chamas, qual é a velocidade de propagação, né? Como que está aquela coluna de ar quente subindo, se tem risco de jogar focos satélites lá na frente. E isso é fundamental não só ver o que está acontecendo no local, mas ver os fatores do comportamento que estão ao redor da área que está sendo queimada, porque isso vai me dizer como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Então eu tenho que olhar aqui como que está a distribuição dos combustíveis florestais nessa região, né? Esse incêndio está lá numa área de cerrado, quando ele chegar nessa plantação ele vai modificar o comportamento dele. Então como que eu vou me preparar para essa mudança do comportamento do fogo para fazer a tomada de decisão? É preciso fazer um bom reconhecimento. Muitas vezes a gente faz o combate e logo lá na frente abre uma linha, por exemplo, e logo lá na frente já tem uma estrada que a gente poderia ter utilizado. Falta de fazer um bom reconhecimento. Olhamos o combustível, olhamos também a topografia, se esse fogo vai se propagar morro acima, morro abaixo ou no plano. E, por último, observamos as condições ambientais que estão nessa região. E quando a gente fala de condições ambientais, a gente tem que lembrar, como foi falado no capítulo do comportamento do fogo, que elas mudam ao longo do dia. A temperatura muda ao longo do dia, a umidade relativa do ar muda durante o dia, a direção, velocidade dos ventos, né? Então, tudo isso tem que ser observado. E nós temos ferramentas para que você possa acessar, por exemplo, como que vai estar a temperatura naquele dia, a possibilidade de chuva, a umidade relativa, por exemplo, nos sites de previsão climatológica, como no CPTEC, por exemplo, que você pode ver para onde que vai o vento e que velocidade que ele vai ter ao longo dos próximos dias para poder fazer o planejamento da sua ação de combate de maneira eficiente e segura, né? E uma coisa que a gente precisa sempre chamar atenção em relação ao combate é que ele é um trabalho organizado que deve ser executado dentro de um determinado planejamento. Como no caso aqui dessa figura, você vê que eles formam uma linha contínua de pessoas, cada um com a sua função, uns com bomba costal, outros com batendo abafador, de maneira que você consegue ter um trabalho eficiente e seguro. Isso aí raramente é visto nos combates de incêndio florestal ao longo das propriedades no Brasil. Geralmente, quando chega o incêndio e se quer fazer a supressão, o que acontece é que cada um vai para um local, trabalha de forma desorganizada, tem uma baixíssima eficiência e muitas vezes acaba colocando as pessoas em risco, né? Após o combate, vem a fase seguinte, né, que é o controle e a extinção do incêndio. O controle nós consideramos quando há uma linha de defesa cercando esse incêndio e já não há mais a possibilidade de propagação. Porém, o fogo ainda está ativo. Nós ainda temos áreas queimando lá dentro e que muitas vezes podem ficar queimando, inclusive dias, dependendo do combustível que tiver. E a gente precisa fazer um trabalho para que esse incêndio não pule esse acero, essa linha de defesa que nós fizemos. E isso é o que nós chamamos da fase de extinção, né? Ela consiste em determinar uma distância a partir dessa linha e aí apagar todo o foco que tiver nesse local. A gente pode usar pá, enxada, não só água, né? E se tiver uma árvore, por exemplo, de pé, que estiver queimando, a gente precisa derrubar essa árvore, precisa cavar muitas vezes, porque o fogo pode entrar por baixo para as raízes, então é um trabalho extremamente pesado.
e na maioria das vezes as pessoas estão cansadas já do combate de incêndio florestal e acabam deixando essa fase do combate de lado. E isso acaba fazendo que, muitas vezes, o fogo retorne. É muito comum, ao longo de todo o Brasil, que isso aconteça. Os incêndios voltarem várias vezes devido à fase de extinção mal feita. Então, é preciso ter muito cuidado e muita atenção com essa fase do combate. Realizada a fase da extinção, cabe agora vigiar a área para ver se realmente aquele incêndio está controlado e depois, ao final, a fase de desmobilização, que consiste em retornar para o local, levar todas as ferramentas de volta, já fazer a manutenção e deixar naquele local adequado que nós escolhemos lá naquela primeira fase, que era a fase da preparação. Para quê? Caso tenha um novo incêndio florestal na área, todo o material está com a sua manutenção feita, pronto para ser utilizado novamente. O combate do incêndio florestal ele pode ser feito dentro de diferentes técnicas. Nós vamos destacar aqui o combate direto, o combate com abertura de linhas e o contrafogo. Dependendo do comportamento do fogo, se ele for de baixa intensidade, não tiver uma velocidade muito alta, a gente pode fazer o combate direto do incêndio, que é o quê? Trabalhar imediatamente na margem das chamas. A vantagem é que geralmente é um combate muito rápido e que sacrifica pouca área, mas ele depende muito justamente dos fatores do comportamento, né? E muitas vezes a gente pode estar numa situação como essa, onde há uma condição de combate direto, mas por uma mudança do vento, ou a temperatura vai aumentando durante o dia, ou pega uma topografia diferente, esse comportamento ele pode ser modificado. Então é preciso que, nesse caso, a gente fique sempre muito de olho nos fatores do comportamento do fogo. O outro tipo de combate, que é o indireto, pela abertura de linhas. A gente vai aplicar no caso de não conseguir trabalhar à margem das chamas, em incêndios de alta velocidade ou alta intensidade. Em que consiste? Em abrir uma linha, né, quebrar aquela continuidade da vegetação, de maneira que quando o incêndio chegar ali, ele apague ou então usar até mesmo um fogo para ampliar essa linha, né? No caso da abertura de linhas, também nós precisamos trabalhar de maneira coordenada, dentro de um planejamento, né? É importante que alguém veja como que está a velocidade daquele incêndio, se vai dar tempo da gente abrir toda a linha, se ela está bem ancorada, como que está a continuidade vertical ao longo dela, a distribuição dos combustíveis, né? Mas ela vai ter uma boa eficiência se for bem feita em incêndios de média intensidade e velocidade. Então, os métodos de combate baseados na abertura de linhas, eles vão ter uma boa eficiência para incêndios de média e alta intensidade. Porém, é preciso tomar alguns cuidados quando for abrir essas linhas. Um bom ponto de ancoragem, se quebrar corretamente essa continuidade da vegetação ao longo do solo, a continuidade vertical também, de maneira que o fogo não vá passar da linha. E algumas coisas que a gente precisa ressaltar nessa abertura de linha. Não concentrar o combustível na beira dela, né? Aqui a gente quebrou continuidade e tirou aquele combustível. Se nós tivéssemos depositado na beira dessa linha de defesa, provavelmente esses produtores não poderiam estar ali na beira, por causa da intensidade. E pela altura de chamas, o perigo do fogo passar para o outro lado é muito grande. Então, é preciso tomar esses cuidados. Um bom ponto de ancoragem, nesse caso pegando a estrada, uma quebra de continuidade ao nível do solo boa, né? E uma distribuição de combustíveis mais para dentro da área que vai ser queimada ou da onde que está vindo o incêndio florestal, de maneira que não haja risco do fogo pular para o outro lado da linha. Mas muitas vezes o incêndio ele pode adquirir um comportamento extremo, isso é, uma velocidade muito grande, uma intensidade muito grande, uma coluna de convecção que pode jogar fagulhas, brasas a distâncias superiores a 100, 200 metros. Nesse caso, muitas vezes, só a abertura da linha não vai ser suficiente. E o mais comum de se utilizar nesses casos é a técnica conhecida como contrafogo. Em que consiste o contrafogo? Nós vimos no capítulo de comportamento do fogo que nos incêndios a gente tem uma coluna de ar quente subindo, que nós denominamos de coluna de convecção, né? Então, se existe ar quente subindo, há uma entrada de ar
pelos lados dessa frente do incêndio florestal. E essa entrada vai chegar a um ponto que ela vai começar a puxar o ar que está próximo daquela linha de controle. Esse é o momento em que a gente vai fazer o contrafogo. E aí um incêndio vai puxar o outro de maneira que eles tenham um efeito de concentrar toda essa coluna convectiva aqui e não haver o lançamento de fagulhas para o outro lado. Como a gente pode imaginar, é uma técnica perigosa, né, que só é usada em casos extremos pelos técnicos de incêndios florestais, mas que infelizmente é amplamente utilizada por todo o Brasil, né? Então, a gente sempre recomenda que não se utilize o contrafogo por uma questão de segurança, né, por uma questão de que muitas vezes ele acaba multiplicando os incêndios florestais ao invés de controlá-los. Então é importante fazer o quê? Uma boa leitura dos fatores do comportamento do fogo. Nem sempre a gente precisa usar o contrafogo, por meio do combate direto, da abertura de linhas, utilizando as barreiras naturais e artificiais existentes. E com bom planejamento, a gente pode ter um controle muito mais seguro e muito mais eficiente do que utilizando essa técnica que é perigosa, mas que muitas vezes é a única saída possível. O combate de incêndios florestais é uma atividade que muitas vezes pode demorar dias, envolver um grande número de pessoas e diversas instituições, né? A gente pode ver aí nesse caso, além do IBAMA, a gente tem Corpo de Bombeiros, Aeronáutica, Defesa Civil, Exército, mas isso também pode acontecer na propriedade, pode estar o dono da propriedade, os vizinhos, pode ter o apoio de brigadistas dos órgãos públicos ou bombeiros, e para que isso tudo seja realizado de forma eficiente e segura, é preciso que haja uma determinada organização. E essa organização começa lá atrás, quando a gente começou o combate do incêndio florestal. Quando a gente começou o planejamento para fazer o primeiro ataque, quando aquele fogo ainda estava pequenininho, a gente já tem que definir uma cadeia de comando. Tem que ter alguém responsável que vai orientar e vai comandar aquele pessoal para que o serviço seja feito de forma harmônica e eficiente, né? Porém, conforme o incêndio foi aumentando e foram se agregando mais pessoas, aquele comandante do incidente já não podia gerenciar todas as pessoas que estão lá. Então ele começa a determinar subchefes, para que ao invés dele lidar, por exemplo, com 40 pessoas, ele lide só com 4, e essas outras 4 pessoas vão lidar com o restante. É o que a gente chama de cadeia de comando, estrutura modular, são princípios de organização que são aplicados não só em incêndios florestais, mas em todas as atividades que envolvem uma grande organização e que começam também lá naquele pequeno incêndio e vão ganhando complexidade à medida que o evento aumenta. Essa organização, ela tem que começar lá atrás, quando o incêndio era pequeno ainda, né? Quando a gente foi fazer o nosso primeiro ataque a esse incêndio florestal, quando ele era pequeno ainda, existiam só os funcionários daquela propriedade, a gente já precisava de ter alguém no comando daquela situação, orientando, definindo a estratégia, verificando se aquilo que foi planejado está sendo executado, né? Então, porém, conforme o incêndio foi se desenvolvendo, aumentando de tamanho e foi agregando outras pessoas para combater aquele incêndio florestal, vizinhos, pessoas da comunidade, brigadistas do poder público, bombeiros militares, aquilo vai ganhando uma complexidade cada vez maior. E aquele comandante que estava lidando com aquelas poucas pessoas já não consegue mais coordenar 50, 100 pessoas diretamente. Então ele começa a nomear subchefes. Ao invés de lidar com 40 pessoas, ele vai lidar com 4, e cada um desses 4 vai lidar com 10 pessoas. Isso é o que a gente chama de cadeia de comando e estrutura modular. E são princípios aplicados em qualquer gerenciamento de grandes operações, não só de incêndios florestais, e tem como objetivo a gente seguir trabalhando de forma organizada. Cabe a esse comando também definir as funções de cada um no incêndio florestal. Se o incêndio for demorar muitas horas ou mesmo alguns dias de combate, a gente pode precisar, por exemplo, de provimento de alimentação, alojamento para as pessoas, combustível, organização de veículos. Então nós precisamos daquilo que nós chamamos de logística. Alguém trabalhando para dar as condições para aqueles que estão no combate poderem fazer as suas tarefas da melhor maneira possível, né? Então, basicamente, no incêndio florestal nós vamos ter o comando, a logística e as operações.
o comando definindo as estratégias e o planejamento e coordenando a operação como um todo, a logística provendo todos os meios necessários para o combate daqueles incêndios florestais e as operações executando aquilo que foi planejado lá atrás de forma organizada. Se nós trabalharmos assim, de maneira organizada, com os equipamentos adequados, fazendo uma correta leitura dos fatores do comportamento do fogo, um bom planejamento, prestando atenção na extinção, e trabalhando como uma equipe, a gente pode sim ter sucesso no controle dos incêndios florestais que se multiplicam aí pelo Brasil durante a temporada de estiagem, causando imensos prejuízos aos produtores rurais. E é bom lembrar, provocar incêndio florestal é crime, com multa, embargo da área e processo criminal de reparação de todos os prejuízos causados. Portanto, tudo que a gente puder evitar o uso do fogo, reduzir o uso do fogo na agricultura, na pecuária e prevenir a ocorrência de incêndios florestais, vai estar ajudando o produtor rural e também o meio ambiente e a sociedade como um todo. A gente espera que a partir dessas aulas a gente possa ter menos incêndios florestais no período de estiagem ao longo do Brasil, reduzindo assim os prejuízos ambientais e aos produtores rurais.